Fala galera, bom, no último vídeo que eu fiz aqui pro canal eu comecei uma série aí com vocês baseado em 3 possíveis temas para futuras temporadas de American Horror Story. Não é nada confirmado, mas só pra quem não viu o último vídeo, primeiro que você deveria assistir, mas vou explicar pra vocês rapidinho. O Ryan Murphy fez uma enquete lá no Instagram dele, perguntando aí pra galera quais seriam os temas que as pessoas queriam ver nas próximas temporadas. Eu inclusive cometi um errinho aí no último vídeo, que eu falei que o tema do último vídeo, que foi Mermaids, né, sereias, era um dos temas que tinha ganhado essa enquete. Na verdade isso não aconteceu, os temas que ganharam a enquete foi o desse vídeo aqui e do próximo, porém esse tema foi tão comentado e tão falado lá na época dessa votação que até mesmo o Ryan Murphy considerou aí como um possível tema para futuras temporadas. Então foi por isso que eu trouxe Mermaids aqui no último vídeo. Então nesse vídeo aqui eu vou trazer de fato um dos temas que foi um dos 2 ganhadores lá da enquete que o Ryan Murphy fez, que foi o tema Plague. Vou explicar para vocês certinho o que é esse tema, pra gente não cometer uns erros aí na hora da tradução e achar que a gente vai ter umas coisas na temporada que a gente provavelmente não vai ter. Então é isso, antes de começar a falar sobre Plague, já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui no vídeo também. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais que estão aqui na descrição e também de conhecer meu projetinho individual solo aqui no YouTube, que é o Desiluminado. O link vai estar aqui na descrição também. E é isso, vamos começar a falar sobre Plague e entender o que a gente pode esperar aí dessa temporada e se isso é uma boa ideia. Bom, pra gente começar a falar então aí sobre esse tema Plague, a gente tem que primeiro entender o que é Plague no contexto língua inglesa, né, no contexto Estados Unidos. O que acontece? Se vocês forem procurar a tradução de Plague para português, vocês provavelmente vão encontrar o termo praga, né, que não é uma tradução errada, de fato é a tradução certa. Só que o ponto é que aqui no Brasil, né, no português, a gente aplica praga para várias coisas, e várias dessas coisas não se encaixam com a definição de plague na língua inglesa. Ó, eu peguei uma colinha aqui para poder falar para vocês a definição que o Aurélio dá para praga, né? Então praga seria um animal nocivo ou uma doença capaz de destruir plantas ou plantações, uma erva daninha, né, capaz de causar danos a outras ervas, uma grande calamidade ou tragédia que afeta muitas pessoas ou até mesmo feridas e chagas. Além disso tudo, a praga também pode significar amaldiçoar alguém, né? Então você rogar praga é você desejar mal a alguém. Então só para vocês entenderem aí quantos contextos diferentes a palavra praga pode ter em português e por que acaba sendo meio perigoso aí da gente achar que o tema plague pode abranger todas essas coisas. Seria muito mais legal se ele pudesse, mas até onde minhas pesquisas foram, não é bem o rolê. Eu achei 2 definições para plague, uma muito usada e uma pouquíssimo usada. Então vou começar pela pouquíssimo usada. Quando a gente tem no contexto bíblico das pragas do Egito, eu vi o uso de plague acontecer. Praticamente o único momento em que eu vi o uso do plague se aproximar um pouco do uso de praga que a gente usa aqui no Brasil foi nesse contexto bíblico. Então, assim, tirando isso, me parece uma linguagem meio ultrapassada, parece uma forma de inglês que não é muito usada hoje em dia. Nos tempos atuais, a única definição que eu encontrei de plague, sem exceções, foi para definir 3 doenças que são transmitidas pela mesma bactéria, e que é justamente a doença que causou a peste bubônica, né, a peste negra. Então, o único uso que eu achei de plague nos dias de hoje, né, em sites atuais, em textos atuais, foi para definir essa doença especificamente. Então, apesar de aqui no Brasil praga tem 1 milhão de definições, muito provavelmente se a série fosse feita dentro desse contexto, fosse feita com esse tema, a gente provavelmente teria esse uso de plague que eu vou contar pra vocês agora. Como eu estava explicando pra vocês, plague é o nome que é usado para definir essa doença que é transmitida por uma bactéria que vive inicialmente em ratos e aí ela pode ser contraída por pulgas que vivem nesses ratos e serem passadas para seres humanos, né? Ou na hora de manipular ou comer algum desses roedores, né? Porque às vezes dá em esquilo, em alguns outros roedores que as pessoas comem em algumas regiões, mas normalmente elas chegam aos seres humanos pela mordida dessas pulgas. Então, plague seria as doenças que são derivadas dessas pulgas e são 3 doenças que eu vou contar pra vocês agora. A mais comum de todas seria a peste bubônica, né, que lá no século XIV causou a famosa peste negra, né, que foi uma pandemia aí bizarra que assolou ali principalmente a Europa e a Ásia. Estima-se que morreram entre 75 e 200 milhões de pessoas, o que pode significar cerca de 20% da população mundial da época, então foi uma coisa muito, muito grande. Ela era muito transmissível e a gente tinha uma medicina muito rudimentar, então que não conseguiu controlar a doença, nem mesmo entender a doença. Um dos motivos principais da doença ter se espalhado é porque na época, né, a gente tinha um acesso muito pequeno à higiene e as pessoas viviam em situações sem saneamento básico, em meio a muita sujeira. E aí, quais seriam essas outras 2 doenças que essa bactéria também causa, além da peste bubônica, né, que é a mais comum? A gente tem a peste septicêmica, que é quando a bactéria se prolifera no sangue da pessoa, e a mais rara de todas, que é a peste pneumônica, que é quando ela se prolifera nos pulmões. Essas outras 2 doenças
doenças, nem mesmo lá na época da peste negra, eram tão comuns e hoje em dia muito menos. A gente teve um plot twist aí de que apesar de lá no passado a peste bubônica ter matado muita gente, ela hoje em dia não chega a infectar nem mesmo 5.000 pessoas no mundo todo por ano, que é uma taxa muito baixa. Os Estados Unidos, por exemplo, eles estimam que cerca de 20 pessoas só contraem a doença lá nos Estados Unidos e normalmente elas são tratadas, então a pessoa nem chega a desenvolver alguma coisa séria, né? E normalmente são só em áreas rurais, então nos centros urbanos isso também não acontece tanto. Então a coisa mudou muito em relação à doença, né? Como várias outras doenças aí que assolaram muita gente, a gente espera aí que o Covid seja mais uma delas, né? Que a gente aprenda a controlar, que a gente aprenda a lidar com ela e consiga tratamentos que resolvam o problema, mas no momento inicial essas doenças normalmente causam um problema muito grande, e foi o caso da peste bubônica, que, né, não é hoje em dia mais um problema tão grande assim. Apesar dela ter começado lá no século XIV e o pico da doença ter sido nessa época, a gente tem registro da peste bubônica causando aí grandes estragos até o século XVIII. Inclusive, aqui no Brasil, no ano de 1900, a gente tem registros da Fiocruz, que registrou quase 300 óbitos naquele ano por conta da peste bubônica. Então, assim, a coisa não ficou totalmente controlada tão lá no passado, tão lá naquela era medieval, como a gente está acostumado a ver retratados em filmes, séries, etc. Mas, de qualquer forma, esses momentos aí de grande contágio foram diminuindo com o tempo, né? Como eu falei pra vocês, foram só 300 óbitos em 1900. Óbvio que é muita gente, mas em comparação lá ao estrago que fez na Europa e na Ásia lá no século XIV, foi uma estatística bem menor. Então, assim, hoje em dia é uma coisa controlada, não é mais um problema tão grande. Então, assim, pra gente poder teorizar em cima desse tema e pensar como é que ele poderia ser aplicado em American Horror Story, como eu falei pra vocês, tem essas duas definições, né? A gente tem esse uso muito arcaico, mais bíblico do que qualquer coisa do termo plague, né? Que seriam as pragas do Egito e poderia abranger ali mais algumas variações equivalentes ao que a gente tem como praga aqui no Brasil, mas no geral, de todos os contextos que eu vi, o mais comum deles é o plague enquanto a doença, né, da peste. Então, a peste bubônica ou as outras duas que eu citei pra vocês. Então, eu acho que a gente vai por uma margem de erro um pouquinho menor se a gente contar que o uso da palavra como tema da temporada vai ser focada na peste e nessa doença causada por essa bactéria. Eu acho que é onde a gente erra menos, eu acho muito pouco provável que eles vão aí por esses usos tão raros da palavra plague e foquem mais nessa doença. Então, assim, pra gente poder teorizar em cima de plague, né, se pautando que vai ser usado dessa forma, né, como a doença da peste, eu gostaria de ver e acho que seria mais provável e teria mais contexto da gente fazer a série num contexto medieval, uma série de época. Eu acho que faria mais sentido, eu acho que daria mais espaço pra gente explorar esse tema que tinha muito mais impacto no passado, né? Assim, caímos no mesmo problema que eu falei lá no vídeo das sereias, que é, uma série medieval, ela exige investimento, né? A gente precisa fazer figurinos, a gente precisa fazer cenários, nada existe mais. Então a gente precisa construir tudo e também a gente precisa contextualizar aquilo de uma forma histórica, né? Então isso também exigiria um pouco a saída desse lugar que eles estão tentando entrar com a American Horror Story, que é fazer uma série adolescente. Então, pra gente fazer uma série de época, a gente precisaria de uma camada um pouco maior de realidade, né? Principalmente uma coisa que é muito comum de esquecerem em séries medievais, em produções medievais, que é o nível de sujeira daquela época. A gente tem muito essa carga dos contos de fada, né, da coisa da nobreza, da princesa, do rei, da rainha, e a gente sempre que retrata coisas medievais, né, normalmente, elas são retratadas de uma forma muito glamurosa, muito clean, mulheres de chapinha e caras sarados, depilados, e assim, inclusive foi um dos principais motivos da peste bubônica ter se espalhado tanto, né, era a falta de higiene, a falta do acesso da população a saneamento básico, né, então a gente precisaria, para fazer uma série que tivesse um mínimo de respeito e dignidade medieval, ser uma série suja, né? Uma série que fosse com uma camada de realidade muito desagradável de assistir. Eu gostaria de ver se fosse dessa forma, sem contar também que quando a gente pega esse contexto de Europa medieval, né, ali século XIV, a gente tinha esse domínio da igreja muito forte, né? Então eu acho que seria legal pra gente poder explorar essas entidades católicas, sabe? Uma mitologia bem católica. Eu não acho que a gente precisaria se resumir só a um relato histórico, né? Quando eu falo mitologia, eu parto do ponto que eu não acredito, então assim, pra mim, seria um acréscimo fantasioso, mas se você acredita não tem nenhum problema. Mas eu falo da gente não se resumir a um contexto só histórico, né? A gente deixar a mitologia entrar também, já que as pessoas naquela época viam tudo com uma capa muito religiosa e muito mística, né? Era tudo meio misturado nessa época, né? A ciência e a religião. Então, eu acho que seria legal da gente pegar a mitologia católica e colocar bem, bem forte no meio disso. Outra coisa também que eu queria muito ver se Plague fosse um tema de American Horror Story era núcleos indiferentes
posições sociais, sabe? Eu queria muito ver um núcleo na nobreza, eu queria muito ver um núcleo no clero, eu queria muito ver tretas da igreja, e a perspectiva da igreja, né, que era quem detinha a maior parte do conhecimento, e influenciava muito a nobreza, então eu queria ver essa galera ardilosa da igreja ali, e também queria ver os camponeses, né, a galera se fudendo lá embaixo, porque a gente tem que ter. Se a gente não fosse para um contexto de cidade, porque foi aonde tiveram os casos piores, né, da peste negra, por questões de serem os centros que tinham mais pessoas, então mais gente foi contaminada, mais gente morreu, mas a gente teve, em teoria, o início desse contágio lá no campo, né, e a gente sabe que a agricultura naquela época tinha um papel, assim, fundamental para a economia, então existiam muitos e muitos fazendeiros ali nos arredores das cidades, e tinha uma vida muito forte no campo, então assim, eu gostaria também muito de ver, talvez fosse uma saída mais barata e mais imprevisível, mas dentro do que a gente tá podendo fazer, né, Ryan, que a gente sabe que a gente tá meio sem grana, então assim, eu acho que seria talvez legal fazer uma vida no campo, pegar um contexto de famílias em fazendas vizinhas, alguma coisa assim, que não fosse necessário de construir uma cidade medieval ou alugar uma locação muito cara. Eu acho que talvez até desse mais espaço para relações interpessoais ali entre os personagens, enfim, eu acho que talvez fosse uma coisa mais possível. Eu acho que se a gente for usar Plague no contexto da peste bubônica, eu gostaria muito de ver nesse contexto medieval com essas características que eu citei, tá? Porque se a gente tirar essas características, pra mim fica uma coisa muito inverossímil e fica uma coisa, tipo, malhação em tempos de feudo. Não quero ver isso, eu quero ver só uma série medieval mesmo. Agora, existe uma outra forma da gente usar esse tema também, que é uma forma que eu espero que não aconteça, mas assim, levando em consideração as últimas decisões que o Ryan Murphy tomou, eu acho que tem uma boa chance de acontecer, porque ele não tá sendo uma pessoa muito sensata recentemente, que é a gente pegar essa doença e tentar aplicá-la de alguma forma hoje em dia. Ou mesmo que a gente não pegue a doença da peste bubônica, mas que a gente pegue uma doença muito contagiosa e que passe pra muita gente, né, que, enfim, que ele desse uma adaptada pra colocar Plague no contexto de hoje em dia. Eu não queria que isso fosse feito, vou deixar bem claro aqui que eu acho uma péssima ideia. A gente ainda tá no meio de uma pandemia muito triste, que já matou muita gente, que deixou muito trauma, que ainda tá muito recente, que a gente ainda tá sofrendo com isso, né? A gente tá numa fase um pouco mais aliviada em questões de termos vacinas, da gente não tá tendo tantos casos de óbito como a gente estava tendo no ano passado, mas ainda assim é uma coisa muito recente, ainda é uma coisa muito forte, e eu acho que assim, se a gente não fosse fazer uma coisa muito respeitosa, muito cuidadosa, eu acho que poderia ser uma coisa meio cagada, uma coisa meio ofensiva. Tá, Ryan? Então vamos anular essa. Vamos ficar lá no feudo e se não tiver dinheiro não faz. Mas bom, galera, essas são as minhas teorias de como Plague se aplicaria numa temporada de American Horror Story. Eu sinceramente acho que eu dei umas ideias boas aqui, eu não sei se vão acontecer. Eu não sei nem se eu quero que aconteçam, né? Porque como eu falei pra vocês, são ideias caras e a gente não tá parecendo que tá tendo muito investimento. Mas de qualquer forma, essa é a minha opinião, quero saber de vocês também. Então comenta aqui embaixo como é que vocês gostariam de ver o tema Plague sendo aplicado em American Horror Story. Se vocês acham que é uma boa ideia, se vocês acham que é uma ideia péssima que nunca deveria acontecer. Então é isso, galera. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês no vídeo também, ativar o sininho e seguir a gente nas nossas redes sociais que estão aqui na descrição. Meu projetinho individual, o Desiluminado, tá aqui na descrição também. É isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.